Não podemos deixar que assuntos secundários dividam a igreja de Cristo. E para isso você tem que ter tolerância. Meu irmão não pensa como eu? Tudo bem, somos irmãos, caminhamos no mesmo caminho. Eu diria, meus irmãos, que é triste nós vemos hoje, especialmente nas redes sociais, crentes dizendo assim: eu sigo a doutrina calvinista, estes arminianos vão para o inferno. Como assim? São crentes. Ou então o seguinte: as igrejas pentecostais, está todo mundo errado ali, não tem um salvo. Como assim? São crentes em Cristo. São irmãos nossos. Os pentecostais são nossos irmãos, os arminianos são nossos irmãos. Prezados irmãos, não deixemos que diferenças doutrinárias quebrem a unidade que foi constituída por Cristo. Não podemos deixar que assuntos secundários dividam a igreja de Cristo. Nós temos que buscar a unidade entre nós. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que crê em Cristo será salvo. Todo aquele que crê em Cristo. Então, se eu tenho um homem ou uma mulher que creu em Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e que ama o Senhor Jesus, não interessa a doutrina ou as diferenças doutrinárias que ele tenha comigo. Se ele creu em Cristo e segue a Cristo, ele é meu irmão. Nós não podemos fazer esse tipo de discriminação, porque é isso que os judaizantes estavam fazendo. Não, se não passar pela circuncisão, não pode ser da igreja de Cristo. Não sejamos judaizantes modernos. Sejamos, meus irmãos, no espírito dos nossos irmãos apóstolos e presbíteros e de toda a igreja de Jerusalém. Não vamos impor sobre os crentes coisas que Deus não impôs. Vamos conviver pacificamente, com humildade, com longanimidade, não deixando que as coisas secundárias nos dividam. Porque o que nós temos aqui é uma unidade que foi conseguida na cruz do Calvário. Em Cristo, gentios e judeus foram unidos. O muro que separava, olhando na analogia do templo, o muro que separava gentios de judeus foi derrubado. Paulo fala sobre isso. Hoje todos nós somos uma família só, com as nossas diferenças. O Espírito Santo de Deus criou esta unidade e nós somos chamados a nos esforçar para preservar esta unidade. Que seja assim entre nós, meus irmãos, que nós sejamos a exemplo da igreja de Jerusalém, uma igreja com liderança bíblica, uma igreja com o ensino cuidadoso da palavra e uma igreja que busca a unidade, que não deixa que coisas pequenas nos dividam. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, seja bem-vindo a este canal. Você está no canal Resistência, eu me chamo Marcos Lopes e vamos tratar de um assunto bem assim contemporâneo, sobre a soteriologia. Ela é um assunto secundário ou não? Nós vimos aí uma mensagem que eu coloquei para vocês aí, cortada, evidentemente, a mensagem é longa, a pregação do pastor Ageu Magalhães, que é um pastor presbiteriano que eu tenho um grande apreço por ele, no sentido de que é uma pessoa que transmite uma paz, é uma pessoa que de fato transparece uma vida piedosa, diante de Deus. É uma pessoa que eu já conversei pessoalmente, eu gosto muito do pastor Ageu Magalhães. Agora, gostar de uma pessoa não quer dizer necessariamente que você não pode discordar dessa pessoa, ok? Então, a gente tem que saber dividir essas coisas. Quando você percebe um pensamento, uma maneira de se expressar de um líder influente, eu acredito que deve também ser verificado e pesado as suas palavras. Até mesmo as minhas palavras que vos falo, certo? Eu aqui, Marcos Lopes, devo ser analisado por você que está vendo este vídeo e ver se tem realmente respaldo bíblico, se existe concordância com as escrituras, tudo aquilo que estamos falando e passando para os senhores. Nenhuma pessoa é isento, de ser pesado na balança da palavra de Deus. A palavra de Deus é que rege a nossa vida e devemos ser analisados por ela. Toda seita, toda religião, toda pessoa
né? Então, eu acredito que é muito importante a gente saber distinguir essas coisas, ou seja, gostar de uma pessoa, ter apreço por aquela pessoa, não quer dizer necessariamente que você tem que concordar plenamente com a pessoa quando ela discordar daquele pensamento bíblico do qual está sendo expresso ali naquele momento. Nessa questão, nessa ocasião, eu quero dizer que, embora eu tenha um grande respeito pelo pastor e teólogo reformado, né, Ageu Magalhães, que inclusive é o reitor, né, do seminário JMC, mas eu me sinto também num dever, como também um teólogo reformado, certo? De discordar concernente esse ponto que ele está pondo aí, sobre a questão de que a doutrina da salvação é um ponto secundário. É verdade, eu concordo com ele, de que não devemos ter inimigos, né? E ser inimigos de todos os cristãos evangélicos ou protestantes. Não devemos fazer da nossa militância uma divisão dentro do corpo de Cristo, de tal forma que as pessoas elas venham se odiar, elas não consigam cumprimentar a outra quando você vê aquela pessoa na livraria ali, evangélica, por exemplo, que já aconteceu comigo, né? Você vê aquela pessoa, a pessoa te viu, mas ela finge que não te viu, que passa batido por você, né? Então, esse tipo de coisa deve ser evitado por um cristão que é autêntico, que é verdadeiro, que segue as Escrituras. Agora, não podemos fazer em nome da tolerância, né, esta união, né, de eu ficar pregando em várias igrejas pentecostais e vice-versa, e tudo bem, ele pode vir pregar na minha igreja e embora pregue coisas antibíblicas, eu concorde, cumprimente-o, abrace-o, entendeu? É complicado, né? A tolerância bíblica, ela tem um limite, e da onde ela passar, né, para o errado, ela vai para algo pecaminoso. A tolerância cristã existe, deve ser enaltecida. Agora, tem que ter cuidado para ela não cair em algo pecaminoso. É isso que nós temos que ter cuidado, tá? Concordo também com o pastor Ageu quando ele diz que existe extremos, principalmente na internet, nas redes sociais, existem verdadeiras batalhas, né? Batalhas de baixo nível. Não estamos falando de um intelectualismo. Eu estou me referindo ao Brasil, no caso, né? Nós não estamos falando de debates realmente exegéticos, bíblicos, bem embasados. Nós estamos falando em editar e colar, e pessoas usando argumentos desta forma e ofendendo calvinistas, ofendendo arminianos, e arminianos ofendendo calvinistas. E concordo com o pastor Ageu quando ele diz que existe essas pessoas extremadas, né? Quando alguns calvinistas dizem, né? Esses arminianos vão para o inferno. Nas igrejas pentecostais estão todos errados e não tem um só salvo lá dentro. Eu acredito que a salvação, ela pertence ao Senhor, ela é do Senhor, e quando ela diz não julgueis para não ser julgados, a gente tem que ter um equilíbrio nesse parecer. Ou seja, eu não posso dizer que todos os crentes que estão, por exemplo, numa igreja pentecostal ali da esquina, estão todos perdidos. Eu não posso olhar para o Ministério da Assembleia de Deus de Madureira, que hoje aqui em São Paulo é uma verdadeira aberração, só se ensina coisas místicas, virou uma igreja neopentecostal. Eu não posso olhar para aquele movimento, olhar para a igreja e dizer, olha, estão todos perdidos. Porque a salvação, ela pertence ao Senhor e os seus eleitos estão espalhados por todas as denominações. Agora, eu não posso também abrir mão do que a Bíblia diz concernente à soterologia. Eu também não posso agora, dizer, como disse aí o pastor Ageu Magalhães, de que
a soteriologia é um assunto secundário. Não dá. Aí é ir para outro extremo também. Você não pode ir para um extremo aqui, mas você não pode ir para o outro extremo também. O que são pontos secundários dentro da teologia bíblica? Olha, você tem pontos secundários, você tem o milênio. Como é o milênio? Você tem a questão do batismo, né? Como é que é o modo do batismo? Como é que deve ser feita a questão do batismo? Né? Você tem aí a escatologia, que é um ponto secundário. Né? Você tem os pré-milenistas, pós-milenistas, né? E tem variados interpretações dentro da escatologia. Agora, a doutrina da salvação, dizer que é algo secundário, é muito complicado. Isso daí não é algo secundário, é algo primário. Nós temos que ter o cuidado com essa mentalidade do pós-modernismo, que prega uma unidade em assuntos doutrinários primários, pois dessa forma eu vou ter que abraçar os liberais, os teólogos liberais, e dizer para eles, está tudo muito bem. Vou ter que abraçar os teístas abertos, está tudo muito bem, né? E vamos deixar nossas diferenças para lá, vamos ser amigos, vamos pregar a unidade. Olha, é perigoso essa mentalidade pós-moderna que nós estamos vivendo, ok? O arminianismo, por exemplo, eu tenho aqui um livro muito famoso, né, dentre os variados livros de teologia arminiana que eu tenho aqui Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, certo? Este livro aqui, de Roger Walson, que é um clássico do arminianismo, né, ele diz, na página 30 deste livro, você pode conferir quem tiver o livro, que ele fala aqui sobre os remonstrantes. Tá? Ele conta um pouco da história do início dos remonstrantes, que são os atuais arminianos. E ali ele começa a falar sobre a influência do arminianismo na Europa, tal. E ele diz o seguinte, aqui na página 30 do livro Mitos e Realidades. No caso, outro líder remonstrante importante foi Hugo Grossio, estadista e cientista político mais influente da Europa, que foi preso pelo governo holandês após o Sínodo de Dort, que condenou o arminianismo. O Sínodo de Dort condenou o arminianismo. Vamos repetir? O Sínodo de Dort condenou o arminianismo. É por isso que os evangélicos, os cristãos evangélicos, detestam o Sínodo de Dort. Falam que ele não tem validade, que ele é um sínodo protestante que foi adulterado, que ele foi tendencioso, que ele foi apenas político. Por quê? Porque condenou o arminianismo. Ok? Então, fala da história desse Hugo Grossio, que escapou dessa condenação, certo? E um outro remonstrante posterior chamado Philipp Limborch, ele levou o arminianismo para mais perto do liberalismo, com o subsequente arminianismo de cabeça. Ou seja, esse Philipp Limborch, ele levou o arminianismo mais perto do liberalismo, certo? Infelizmente, muitos críticos do arminianismo do século XVIII conheciam unicamente o arminianismo de Limborch, que era mais próximo do semi-pelagianismo do que os ensinos do próprio Armínio. Então, o que Roger Walson está dizendo aqui é o seguinte, olha, infelizmente os críticos, né, teólogos reformados do século XVIII, eles conheciam unicamente o arminianismo de Limborch. Ora, mas quando você faz uma teologia, desenvolve um pensamento, você automaticamente leva a consequências. Ok? Então, se ele se aproximou do liberalismo, conforme nós vamos ver, vamos prosseguir aqui o que está escrito aqui. O século XVIII, a partir da época de Limborch, que era o arminiano, muitos arminianos, em especial aqueles da igreja da Inglaterra e nas igrejas congregacionais,
mesclaram o arminianismo com a nova religião natural do iluminismo. Eu já disse várias vezes aqui neste canal, certo? E através de estudos, de que o arminianismo é fruto do iluminismo. E ele está confirmando aqui, Roger Walson, o que eu estava dizendo já em outros vídeos anteriores aí, ok? Então, muitos arminianos mesclaram o arminianismo com a nova religião natural do iluminismo. Eles se tornaram os primeiros liberais dentro do protestantismo. Então, se tornaram os primeiros liberais dentro do protestantismo. Ou seja, tudo tem uma raiz. Tudo tem um começo. Certo? E o começo foi o quê? O arminianismo. Aí você pode ler aí na página 31, que ele vai tentar fazer uma defesa do arminianismo e tal, e ele vai dizendo que surgiu outras personalidades arminianas, como na Nova Inglaterra, John Taylor, Charles Schunk, de Boston, representavam o arminianismo de cabeça e que com frequência e perigosamente inclinava-se bem próximo ao pelagianismo, ao universalismo e até mesmo ao arianismo. Consequências do abandono da teologia reformada que foi feita através da reforma protestante. Existem consequências, tudo tem consequências, pessoal. A questão aqui não é porque eu sou monergista que estou sendo tendencioso. Nós estamos ouvindo aqui Roger Walson dizendo de uma maneira honesta os frutos do arminianismo. Ok? Então, o que ocorre é o seguinte: o grande pregador puritano e teólogo calvinista muito conhecido, Jonathan Edwards, se opôs de maneira veemente a esses homens e contribuiu para o costume dos calvinistas estunidenses de equiparar o arminianismo a esse tipo de teologia liberal. Agora, veja, culpa de Edwards? Era culpa de Edwards? Se o que ele via na sua época era o liberalismo teológico, difícil, né? Você não culpá-lo. Ah, não, eu vi já outros livros da editora Reflexão querendo culpar Edwards. Mas, espera aí, é o que ele via. Uma mistura de arianismo, universalismo, pelagianismo. Ué, você vai escrever contra. Você vai lutar contra. Uma pessoa honesta, ela vê que algo está errado. Eu, quando era das Assembleias de Deus e ministro das Assembleias de Deus, abandonei o cargo de ministro das Assembleias de Deus, eu era evangelista pela Assembleia de Deus de Madureira. Certo? Mesmo não sendo monergista, naquela época que eu saí da igreja, eu saí porque eu não aguentava mais ver tanta incoerência com as escrituras sagradas. Eu era o quê? Arminiano. Eu não estava aguentando mais. Eu não estava aguentando mais ver tanta besteira, tanta besterol sentado naquele púlpito da igreja. E se você quiser comprovar onde eu era evangelista, você pode consultar, por exemplo, aqui na Zona Norte de São Paulo, a Assembleia de Deus, que está aqui perto de casa, a uns 4 quilômetros daqui, a Assembleia de Deus de Praça da Alegria. Vai lá e comprova se eu era ou não evangelista lá. Tem um diploma aqui também, que prova que eu era evangelista. Eu abandonei sendo arminiano, que eu não aguentava mais. Tudo tem consequências, pessoal. Tudo tem consequências. Sabe o que é consequências? Consequências.